compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Bom, a guerra, claro, continuará sendo assunto aqui em diversos momentos, não só do Acontece, mas de toda a programação da Bandeirantes, que faz uma cobertura muito especial. Mas falemos um pouco de questões nacionais. O Supremo Tribunal Federal já formou a maioria para limitar à segunda instância da Justiça as reavaliações periódicas das prisões preventivas. E é um assunto muito interessante pelas implicações que ele tem, inclusive naquilo que muitos tentam evitar, que é a corrupção, o combate à corrupção, a possibilidade de estabelecer mecanismos eficazes, eficientes no combate à corrupção. Nós tivemos alguns avanços, né? Principalmente quando o Brasil aprovou uma legislação para delação premiada, que é chamada de colaboração premiada, popularmente chamada de delação premiada. Isso foi até no governo da Dilma Rousseff que houve a aprovação dessa legislação. E, de certa maneira, uma cópia do modelo dos Estados Unidos. Basicamente, você permite que alguém que foi denunciado ou até já condenado faça um acordo com a justiça e diga aos procuradores, ao Ministério Público, coisas que eles não sabem. Faça revelações que podem levar ao comando daquele esquema criminoso. Seja tráfico de drogas, seja tráfico de armas, seja corrupção. Os vastos esquemas de corrupção que há no Brasil, corrupção sistêmica, entranhada no poder público, na relação do poder público com a iniciativa privada. E foi um avanço tremendo. O limite seria, olha, aquele que for identificado como o chefe, o cabeça do esquema, esse não pode se beneficiar de delação premiada. Porque não há ninguém acima dele para que ele possa delatar. E há sempre um risco nessa limitação, porque, de repente, a PGR, por exemplo, pode afirmar que o sujeito A é o chefão da quadrilha. E pode ser que ele não seja o chefão da quadrilha. E, de repente, ele é identificado oficialmente, juridicamente como tal, é o topo da quadrilha e, portanto, ele não pode se beneficiar de delação premiada. Mas já aconteceu de o Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral, apontar alguém como topo sem uma comprovação clara, sem elementos que confirmassem, sustentassem aquela informação de que aquele sujeito era o chefão da quadrilha. Houve muita discussão, por exemplo, quando a Raquel Dodge afirmou que o Gedel era o chefão da quadrilha. O Gedel foi condenado naquele caso dos 50 milhões de reais, pouco mais, né? Encontrados naquele apartamento e tal. Ele agora está sossegado, está numa domiciliar, mas com muita liberdade e tal, enfim. Aquilo que geralmente acontece com endinheirados, não é? Rapidamente eles estão fora da prisão e com uma boa parte da grana, do esquema corrupto, do botim, da roubalheira, do esquema de corrupção. E, de qualquer maneira, houve avanços, né? A lei da colaboração premiada, ela levou a muitas revelações, porque há coisas que a investigação dificilmente consegue esclarecer.
E aí tem de ser alguém lá de dentro que resolve colaborar. Por que iria colaborar? Aí entra o premiada, colaboração premiada. Ele pode ter uma redução de pena, ele pode, devolvendo dinheiro e contando o que sabe, ele pode ter condições mais favoráveis no cumprimento de pena. Mas, isso é importante ressaltar, não basta que ele diga. É preciso que ele apresente algumas evidências. Então, eu me reuni com fulano em tal dia no hotel tal. E aí, cadê as evidências? Tem imagem do hotel mostrando que naquele dia houve uma reunião da qual participaram fulano e beltrano. Tem lá um comprovante de um voo naquele dia da cidade A para a cidade B, colaborando, confirmando, corroborando o que foi dito pelo colaborador que pretende a premiação, a redução da pena, ou coisa que o valha. E lá a imagem do restaurante, foi lá que nós conversamos sobre o esquema, dia tal. Aí o outro fala, nunca conversei com esse cara. E aí você vai atrás das imagens do restaurante, da rua, né? Então, não basta o sujeito delatar, dizer. Ele precisa trazer algumas evidências de que o que ele está dizendo é verdade. Isso, naquele momento em que havia um apoio gigantesco da população à Operação Lava Jato, inclusive inibindo inimigos da Lava Jato, inclusive dentro do judiciário, o apoio popular era tremendo, etc. Depois o jogo virou, né, com a Vaza Jato, e aí houve a reação do establishment, a reação do poder estabelecido, do andar de cima, das muitas partes da grande elite política, jurídica e econômica. E a Lava Jato foi lançada pela janela. Inclusive com a participação do atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E sempre houve uma discussão a respeito da prisão preventiva. Mas é bom lembrar que, além da colaboração premiada, uma outra decisão foi muito importante para o avanço da Lava Jato. Foi aquele momento em que o Supremo formou maioria e conseguiu essa maioria, conseguiu prevalecer e aprovar a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Então o sujeito foi condenado lá pelo juiz solitário, não é, da primeira instância. Se a condenação é ratificada, é confirmada por um colegiado, ou seja, pela segunda instância, ele já poderia ser preso. Não é que a prisão era uma consequência automática, imediata. O que o Supremo aprovou foi a possibilidade, lá atrás disso, depois, como sabemos, o jogo virou, mas vamos por partes. A possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. E na época, Gilmar Mendes votou a favor dessa possibilidade. A Rosa Weber, inclusive, sendo contra essa possibilidade, mas ela tomou decisões com base naquilo que havia sido aprovado pelo colegiado, pelo pleno do Supremo. Ela respeitou a decisão coletiva, mesmo sendo contra. Mas eram situações que não levavam ainda o Supremo a uma nova manifestação a respeito daquilo que ele já havia decidido. E aí, as circunstâncias políticas mudaram e Gilmar Mendes mudou o seu voto. Já estava claro que assim que aquilo fosse de novo colocado,
para a decisão do pleno, o Gilmar Mendes votaria contra essa possibilidade. Ele que antes havia votado a favor. E não deu outra. E o voto dele foi decisivo para a rejeição da possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Então, eram esses dois elementos fundamentais no combate à corrupção. A possibilidade de colaboração premiada de alguém denunciado ou já condenado e a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. E aí, quando o Supremo virou o jogo, decidiu, não pode mais. Qual foi o argumento do Gilmar Mendes? Ele não disse, olha, eu li de novo o trecho da Constituição que embasou minha decisão anterior e fiz uma leitura agora diferente. A minha leitura agora é oposta àquela que eu fiz naquele momento. Portanto, mudei meu voto. Não, ele não disse isso. Ele disse que estavam abusando da possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Ora, esse não pode ser um argumento jurídico. Estão abusando? Espera lá. Primeiro, é preciso dizer onde há o abuso. Em que casos há o abuso? Olha, nesse caso aqui houve abuso. Perfeito. Revogue-se a decisão de prisão. Mas essa coisa generalizada, estão abusando? Quem está abusando? Em que casos houve abuso? Só dizer estão abusando e, portanto, não pode mais? Isso não é argumento jurídico. Isso não tem base na Constituição, não é uma releitura. Olha, li de novo e minha conclusão agora é diferente. Não foi isso. Foi algo circunstancial. E assim, subjetivíssimo, estão abusando. Isso é muito subjetivo. Bom, o resultado é que muita gente ficou aliviada dentro do Congresso Nacional, em assembleias legislativas, em governos estaduais, no governo federal. Houve um alívio geral daqueles que receavam a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. E aquele Instituto da Colaboração Premiada tem sido atacado diuturnamente. Inclusive dentro do Supremo, Lewandowski, por exemplo, vive fazendo críticas. Por que daremos valor à palavra de um condenado? Meu amigo, porque ele é que sabe qual era o esquema. E ele está dizendo o que sabe em troca de uma possível premiação, depende da comprovação. Não é só ele falar. E se eu sei disso, é claro que o Lewandowski também sabe, muito mais do que eu. Não basta ele falar, ele tem que trazer evidências, fatos ali que corroborem aquilo que ele contou ao Ministério Público. Mas decidiram atacar. Interessante que uma colaboração foi jogada no lixo. A do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, ele parece ser agora, é o boi de piranha, não é? Alguém vai ficar como exemplo de que não estamos relaxando o combate à corrupção. E como o Sérgio Cabral já acumulou lá uns 300 anos de pena, mas no Brasil o limite são 30 anos, depois houve aquela correção, possibilidade de 40 anos. Bom, 300 anos até pelo impedimento das leis
naturais, né, ele não poderia cumprir. Mas esse acúmulo de penas é terrível para o cara, porque se em determinado caso houver uma revisão e ele for inocentado, tem mais 200 casos. E aí o Cabral, em certo momento, falou: vou contar tudo. E fez uma delação. Centenas de páginas. Centenas de páginas. Falou pra burro. Tudo que ele falou é verdade? Não sabemos. Mas também não sabemos se tudo que ele falou é mentira. É preciso buscar as evidências. Pode ser que seja tudo mentira. Mas pode ser que não. Pode haver algumas verdades. Pode ser que seja tudo verdade, pode ser que não. Pode haver muitas mentiras no que disse o Cabral. O que você não pode é dizer: não, é tudo mentira, joga fora. Mas na delação do Cabral, surgiu lá uma denúncia que ele fez contra um ministro do Supremo, Dias Toffoli. E aí, o Supremo foi discutir o assunto. Interessante que o próprio Toffoli votou. O que é uma esquisitice, né? Porque ele deveria se dizer impedido, se declarar impedido. Eu não posso votar nesse assunto, porque o cara colocou meu nome aí no rolo. Não. Ele votou e argumentou que era um voto técnico. E repito, pode ser que tudo que o Cabral falou é mentira, seja mentira. Pode ser que tudo ali seja mentira. Pode ser que tudo que o Cabral falou seja uma tentativa desesperada de receber reduções e mais reduções. Quem sabe até lá na frente uma prisão domiciliar. Mas quem garante que é tudo mentira? É preciso investigar. Até porque, se quem se presta à colaboração mente e fica comprovado que mentiu, ele corre o risco de um agravamento da pena. Se bem que no caso do Cabral agora é tudo ou nada, né? Mas é preciso saber se ele mentiu, se ele não mentiu. E, no entanto, a decisão do Supremo foi: jogue isso fora. Não tem valor essa delação. E assim foi. Quanto à prisão preventiva, que é uma outra história, Gilmar Mendes sempre foi um crítico da maneira como ela vem sendo utilizada ou vinha sendo utilizada. E muitas vezes há pertinência nas críticas feitas pelo Gilmar Mendes. Porque há situações previstas em lei que podem levar à prisão preventiva e à renovação da decretação de prisão preventiva, ou seja, a manutenção da prisão preventiva. Por exemplo, o sujeito pode fugir do país. Fica claro que ele tem condições de se livre, picar a mula, sumir no mundo. Segundo, a possibilidade, se ficar evidenciado, que ele, livre, vai tentar calar testemunhas, ou com intimidação, ou com dinheiro. Então, isso também pode ser elemento para a decretação ou renovação da prisão preventiva. E o outro elemento é se há o risco de ele destruir provas. Esse cara solto, há documentos que a polícia não teve acesso, que o Ministério Público não teve acesso, não sabem onde estão esses documentos. Os policiais e os procuradores não sabem onde estão esses documentos. E esse cara, se livre, vai
vai fazer com que esses documentos desapareçam, vai destruir essas provas, documentos digitais, impressos, não importa. E aí, o fato de que a prisão preventiva é um elemento importante nessas circunstâncias não está em discussão. Mas é fato também que houve abuso em algumas situações. Usar a prisão preventiva para tentar constranger o detido, o preso, a colaborar, a abrir o bico, a falar. Então, isso é perigoso, porque isso fere princípios elementares do direito. Você constranger alguém para que fale, não pode. Você pode oferecer uma premiação. Se você colaborar e o que você contar for comprovado, você pode ter uma redução de pena. Quanto tempo? A gente garante aqui uma redução de 2 anos. Ou então, no seu caso, como a pena não é muito longa, você pode avançar aí para uma prisão domiciliar, uma liberdade condicional. Agora, constranger, como quem diz, enquanto você não falar, você vai ficar aqui, nós vamos renovando essa preventiva, aí não pode. Isso não é aceitável, não é? E aí, nesse aspecto, o Gilmar apresentou críticas pertinentes, corretas, à maneira como estavam utilizando a prisão preventiva. Pois bem, em 2019 houve mudança na lei e, é claro, muita gente no Congresso queria estabelecer o seguinte: acabou o prazo, tem de soltar. Porque muitas vezes é interesse próprio, né? Muita gente ali tem problemas com a justiça. E por isso, ao legislar, tentou estabelecer um limite irremovível, 90 dias. Só que houve um caso em 2020, que foi aquele caso que nem tem a ver com esquema de corrupção, outra história, que é do André do Rep, quando o agora aposentado Marco Aurélio Melo era ministro, e o Marco Aurélio, todos se lembram, com base nessa regra, mandou soltar o André do Rep. Ele considerou que o fim do prazo de 90 dias, sem uma reavaliação da prisão preventiva, não havia acontecido uma reavaliação, deveria implicar em soltura imediata. Só que naquele mesmo ano, a maioria dos ministros rejeitou essa interpretação, derrubou a decisão, foi até o Fux, é bom lembrar, imediatamente tomou uma decisão que contrariava e, portanto, derrubava a decisão do Marco Aurélio. Só que aí o André do Rep já havia desaparecido, não é? Entre a decisão do Marco Aurélio e a decisão do Fux, ele sumiu na braquiária. E aí ficou a discussão: quem deve avaliar a prorrogação? Quem deve reavaliar a cada 90 dias a prisão preventiva? Quem? E neste julgamento agora, a maioria decidiu não anular a regra e manter o entendimento, já firmado em 2020, que impede a soltura imediata se não houver a reavaliação. Não pode mais soltar. Não houve a reavaliação, deu 90 dias, solta. Não. Faltava decidir sobre um pedido da AMB, que é a Associação dos Magistrados do Brasil, para que a reavaliação seja feita apenas pelo emissor da decisão, ou seja, só pelo juiz que decretou a prisão. E esse entendimento chegou
a ter apoio. Seria feita apenas de uma instância a reavaliação e recebeu apoio do Fachin. Fachin apoiou essa tese. O Gilmar Mendes, pelo contrário, ele queria uma reavaliação que percorresse ou houvesse a possibilidade dela percorrer todas as instâncias. Mas prevaleceu o voto do Alexandre de Moraes. Ele entendeu que a reavaliação deve ser feita apenas, isso aqui é importante, por causa daquela história que aparentemente não tem relação, mas veremos que tem. O Alexandre de Moraes, ele argumentou que a reavaliação deve ser feita apenas na primeira e na segunda instância. Atenção, segundo Alexandre de Moraes, e o voto dele prevaleceu, teve apoio majoritário, a reavaliação deve ser feita apenas na primeira e na segunda instância. Porque, atenção, é somente até esta fase, ou seja, a segunda instância, em regra, que a justiça analisa a fundo os fatos e provas do caso. Alexandre de Moraes disse que quando um tribunal de segunda instância condena a pessoa pelo crime, pode decretar ou manter a prisão preventiva, avaliando mais a fundo os riscos de soltura. Aquela história. Pode fazer desaparecer prova, pode ameaçar testemunha, pode coagir testemunha, pode subornar testemunha, pode sumir, pode ir embora. Mas olha, ele diz o seguinte: ao considerar-se que o segundo grau, que é a segunda instância, já decidiu definitivamente a questão das provas, cognição plena, não há razoabilidade de exigirmos, nesses casos em que já há decisão condenatória de segundo grau, a qual manteve de forma fundamentada a prisão cautelar, a obrigatoriedade de continuar promovendo reavaliações periódicas do decreto a cada 90 dias. E aí, Rosa Weber votou com ele, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, André Mendonça e Luiz Fux. Ora, então, mesmo antes de Cássio Marques, Barroso e Lewandowski se manifestarem, a posição já é vencedora. Porque temos Carmen, Rosa Weber, Dias Toffoli, Mendonça e Fux e Alexandre de Moraes. 6 votos. Mas aí só uma questão deve ser notada e chama a atenção. Se Alexandre de Moraes está argumentando, esse foi o fundamento do seu voto, que a segunda instância é onde encerra-se a discussão sobre provas, se houve ou não crime, se o crime foi ou não cometido, se fulano cometeu ou não o crime, e depois STJ, Supremo, é onde devem ser apresentados recursos referentes a questões do julgamento. Se o juiz da primeira instância agiu corretamente, se descumpriu a lei, se o colegiado em segunda instância não observou preceitos legais, o pleno direito de defesa, enfim. Aí eles vão recorrer ao STJ e finalmente ao Supremo. Chegando, pois, à terceira e à quarta instância, definitiva. Ora, se Alexandre de Moraes argumenta, e 5 pelo menos votaram com ele, formando maioria, 6 votos com o dele, Alexandre, que na segunda instância a palavra final
sobre as provas, porque este mesmo Supremo derrubou a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Porque, ora, ali, segundo Alexandre de Moraes, é uma decisão do Supremo. Se a maioria votou, é decisão do Supremo. Acabou. Se o fundamento dele é a segunda instância, é onde se define se houve crime e se aquele condenado em primeira instância de fato cometeu o crime, ou se aquele absolvido em primeira instância de fato é inocente ou cometeu o crime, porque também uma absolvição pode levar a recurso do Ministério Público, da promotoria, à segunda instância. Por que essa lógica não vale quando o Supremo decide sobre possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância? E embora o Supremo já tenha decidido A, depois se contradisse, decidiu B, depois voltou a dizer A, depois voltou a dizer B, parece claro que esse tema, em algum momento, talvez daqui a anos, mas em algum momento, voltará a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. Danilo. 3h52. Lembrando que o editorial de abertura aqui do Cláudio Zaidan fica disponível também em podcast. É só acessar o Entendendo a Notícia no seu agregador de podcast favorito. Rede Bandeirantes de Rádio.